Boa noite, irmãos. As Escrituras, elas nos falam de duas grandes alianças estabelecidas conosco. Uma primeira aliança estabelecida conosco em Adão, uma aliança de perfeita obediência, diante da qual, como resultado, a obediência, a vida seria o termo que viria como resultado, quebra dela a morte. E uma outra aliança que diz respeito a nós, estabelecida com a pessoa de Cristo Jesus. Então nós temos dentro das Escrituras, basicamente, o registro da antiga aliança, da aliança ou do pacto realizado em Adão, pacto de perfeita obediência ou não, onde Adão e Eva tinham a escolha para isso, e Adão particularmente como o cabeça representativo desse pacto, o pacto das obras. E nós temos o registro do pacto da graça que, a partir daquele instante, quando Deus, então, anuncia a vinda de Jesus, o pacto da graça ele se torna conhecido. Esse pacto da graça ele está fundamentado num pacto eterno. E o pacto eterno que tem a sua ligação na eternidade passada, quando o pacto da redenção é estabelecido. O pacto de salvar aqueles que Deus havia escolhido e por quem Cristo viria, morreria e pagaria a dívida diante do Pai. Para nós não é tão fácil entendermos a grandiosidade desta realidade, porque ela foge à nossa limitada compreensão. Para Deus tudo é absolutamente perfeito. Nós vivemos hoje debaixo desta aliança. Redenção, consumando-se dentro do projeto de Deus, ela haverá de ser consumada. E diante disso, nós nos vemos vivendo a nossa relação de fé. Conseguiremos caminhar na fé com persistência durante toda a caminhada da nossa vida aqui? Nós vamos pensar um pouco sobre isso juntos aqui nesta noite. Quero fazer com vocês a leitura da palavra de Deus, Hebreus capítulo de número 6, do verso 13 ao verso 20. Quando fala da imutabilidade da promessa de Deus. Diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se impôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar, depois nós vamos louvar a Deus com o hino 93, a firmeza na fé, e voltamos para o nosso estudo. Senhor, diante da tua palavra, Pai, nós vemos a grandiosidade dos teus propósitos eternos. Nós te rendemos graças, porque, ó Deus, quando a tua palavra nos diz que o Senhor jurou por si mesmo, o Senhor é aquele que revela que a garantia está no Senhor, o Deus imutável. Obrigado, Pai. Continue, Senhor, pedimos a nos ajudar, a nos clarear o entendimento,
para conhecermos mais e mais, ó Deus, a tua vontade pela tua palavra. Nos ilumine, Senhor, neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus, então? E depois nós voltamos. Somente ponho minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a paz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvando eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Me deixa fazer a leitura da primeira parte da carta, do capítulo 6 da carta que é escrita aos Hebreus, do verso 1 ao verso 8. As escrituras, elas afirmam-nos assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-se à ignomínia. Expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre a terra e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebem bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Seguramente nós estamos diante de dos mais difíceis textos de interpretação das Escrituras Sagradas. Esse texto traz uma disputa de argumentação entre aqueles que têm um pensamento arminiano, que acreditam que a salvação ela pode ser
conquistada por esforços próprios dentro da condição que Deus dá e que pode ser sustentada sustentada dentro do seu ato de fé. Sua fé pode ser sustentada e ela pode também não ser sustentada vindo a pessoa a cair do seu estado de graça. Por outro lado, nós temos o pensamento reformado que afirma que a salvação é um ato que vem exclusivamente de Deus, onde ele opera a redenção, operando a regeneração, operando o novo nascimento, chamando a vida de maneira eficaz através da sua palavra. E dentro dessa relação, no pensamento reformado, a possibilidade da queda não existe. Então, diante desse texto, fica aquele impasse. O texto nos diz que há pessoas que caem e que não podem ser restauradas, o que também é uma dificuldade para o pensamento arminiano, porque explicar como alguém que pode conquistar a sua redenção pode cair desta redenção e cair em um estado em que não haverá mais restauração para essa pessoa. A intenção aqui não é entrar numa discussão de argumentos sobre um lado ou outro, mesmo porque se você for até a internet você vai encontrar essa discussão de maneira farta, né? E não me é próprio aqui fazer isto. Diz olhando para os que têm discutido os pontos de vista, que há pelo menos uma dezena, uma dúzia até, de diferentes interpretações com relação a esse texto. Só quero fazer uma exposição de um apanhado do pensamento reformado e o entendimento que irmãos que têm estudado com profundidade as Escrituras têm trazido a nós, dentro do entendimento que temos sobre o ensino da segurança que há na vida dos salvos, que permanecerão firmes em sua fé até o final da sua vida. Doutrina da graça. Estamos estudando as doutrinas da graça e começamos a falar sobre a perseverança dos salvos, ou a preservação dos salvos, segundo alguns preferem entender, e não perseverança, não é? Como disse, mas a preservação, para que não haja um errôneo entendimento de que a salvação ela será mantida por esforços humanos simplesmente. Quero falar um pouquinho com vocês sobre o que temos aqui, segundo o posicionamento de alguns irmãos que têm estudado esse texto. Os iluminados, é o que o texto diz aqui. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e aí há outros qualificativos que aparecem, que se caírem, voltem a ser restaurados. O texto é esse que acabei de ler com os irmãos, e fica uma pergunta para começarmos a pensar. É possível que nós tenhamos verdadeiros crentes que sejam apóstatas? Entendendo por apóstata aqui, aquele que definitivamente abandona a sua fé. Abandona a fé, abandona seus valores, abandona suas convicções de crença, suas convicções de fé. É possível que tenhamos pessoas autenticamente cristãs, crentes em Cristo Jesus, e elas verdadeiramente se apostatem de toda a fé que viveram e alimentaram em seu coração até aquele instante? Pode um crente genuíno perder a salvação? Baseado, meus irmãos, nesse texto, muitos têm dito que sim, que é possível
que alguém que seja verdadeiro crente em Cristo Jesus perca a sua condição de salvo, que perca a sua salvação, que ele caia do seu estado de graça. Isto baseado nos termos que nós temos aqui no início do texto. Eles foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus. Tendo sido iluminados, tendo provado o dom celestial, tendo tornado-se participantes do Espírito, tendo provado da boa palavra, eles caíram do estado em que estavam. Baseados nesses termos que temos aqui, nessas expressões adjetivadas aqui, nós temos muita gente que crê. Aliás, a grande maioria crê dessa forma. A minoria é aquela que tem o pensamento reformado da segurança da salvação. A grande maioria crê que é possível conquistar a salvação, que é possível perder também essa condição, e esta é uma situação que nós temos vivenciado de maneira até que constante. Pessoas que recebem a salvação, pessoas que pecam e pessoas que novamente recebem, não é? São pessoas que constantemente aceitam a Jesus como Salvador, que pecam e que novamente aceitam como Salvador, e há exemplo de pessoas que têm sido constantemente batizadas porque entendem que o ato do batismo é o ato da limpeza do pecado, da purificação e da garantia da sua salvação. O autor aos Hebreus, ele se refere nesse texto, de fato, a alguém perdendo a salvação. Esse é o assunto que envolve os versos de 4 a 6 do capítulo 6 da carta aos Hebreus. Se ele está falando, meus irmãos, sobre a possibilidade de alguém perder a salvação, então sim. Se ele está tratando de salvação e de perda de salvação aqui, a resposta é afirmativa. Alguém pode sim perder a sua salvação. Ela pode ser perdida. O reverendo Leandro Lima, que é doutor em Novo Testamento, ele afirma que o autor aos Hebreus está dirigindo essa carta a um grupo de cristãos que tiveram a sua origem no judaísmo. Irmãos que eram judeus praticantes, que viviam a sua relação de fé dentro de todos os rituais judaicos, e o judaísmo ele é rico dentro dos seus rituais, e que agora recebem o evangelho. E eles estão se moldando dentro da nova realidade. Aliás, o cristianismo, para chegar ao que foi o seu ponto, humanamente falando, ideal, demorou muito tempo. Porque nós tínhamos, no início, pessoas vindas do judaísmo, de diversas correntes do paganismo, correntes religiosas diferentes. E diante de toda esta situação cultural e religiosa, não foi muito fácil para que na cabeça, no coração desses nossos irmãos do passado se ajustasse à realidade da nova vida que eles deveriam ter agora em Cristo Jesus. Era uma situação de sair de uma vida ritual extremamente rica e vir para uma condição extremamente simples, onde simplesmente se crê na redenção que há em Cristo Jesus e vive-se essa redenção unicamente pela fé. Bem, agora simplesmente a fé. E os rituais, eles não são importantes? Para a salvação, não. Eles são importantes como
formas em que, em tantos momentos, acabamos rememorando alguns valores. Mas temos que tomar cuidado com isso para não cairmos no mesmo conceito idolátrico que, em outros momentos, a igreja viveu. Há uma aparente discussão aqui sobre os rituais judaicos e a maneira de viver agora em Cristo Jesus. Essa carta, ela nos ajuda a entender algo. E esse era o ponto central da discussão do seu autor. Tudo aquilo que o ritual, tudo aquilo que a religião judaica trazia, que eles valorizavam tanto, o autor aos Hebreus ele vai afirmando: Cristo é maior. Cristo é maior que o sacerdócio, Cristo é maior que os sacrifícios, Cristo é maior do que qualquer sentido de oferta, Cristo é maior do que qualquer representação de iluminação que pudesse existir. Então, ele está afirmando aqui que Cristo é superior infinitamente a tudo aquilo que no Velho Testamento, segundo as Escrituras, apareceram simplesmente como sombra do que haveria de acontecer e daquele que haveria de vir, que é a pessoa de Cristo Jesus. Então, nós observamos o seguinte, que parece-nos, e o reverendo Leandro, o reverendo Augusto Nicodemos também fazem um coro nesse mesmo pensamento, de que o que o autor aos Hebreus está nos apresentando aqui é uma advertência quanto à salvação e o progresso da vida com Deus. Seria como uma placa de advertência: cuidado, buraco. Isso não significa que vai cair no buraco, é uma placa de advertência para desviar dele. E o que esse autor tem por intenção aqui, segundo eles, é advertir, de fato, com relação à salvação. Isso significa, meus irmãos, que se alguém apostatar da fé, estará perdido. Então, é uma advertência: não apostatem da fé. Se apostatar da fé, estará definitivamente perdido. Só que isso não quer dizer que alguém vá apostatar da fé. E que haja possibilidade para. Aqui temos um caráter pedagógico, o que quer demonstrar, acima de tudo, que devem aqueles nossos irmãos originados do judaísmo tomar atenção para a sua vida com Deus e para o crescimento, para a santificação, para se desvencilhar de valores que não trariam qualquer benefício a eles e assumir os benefícios da nova realidade que agora eles tinham na pessoa de Cristo Jesus. Eles não podiam novamente voltar aos princípios judaicos. Nós tivemos, meus irmãos, dificuldades, as Escrituras registram, com relação à circuncisão, porque muitos entendiam que era necessário a circuncisão como um sinal da vida e da nova vida com Deus. Problema com os alimentos, que muitos entendiam que não deveriam ser comidos por causa de toda a questão religiosa que havia no Velho Testamento. Temos aqui os rituais que muitos entendiam que eles eram necessários para que a salvação fosse conquistada e fosse mantida. E nós temos hoje situações tais quais, que envolvem pensamentos que mostram que o exercício de certos atos e certos rituais, eles são necessários para que a salvação seja, ela exista e ela seja mantida. É comum pessoas pensarem que o batismo ele não é apenas um sinal, um símbolo daquilo que Deus operou dentro do coração, mas que ele vai operar no coração e vai espiritualmente produzir efeito de purificação.
ceia, tomando aqui os sacramentos. Pessoas que entendem que os sacramentos eles são essenciais para a salvação. Tanto que há um dilema nesse tempo de pandemia, quando o distanciamento ele trouxe a dificuldade do momento de vida comunitária e da celebração da ceia do Senhor. Irmãos, não perdemos a nossa condição de salvação, não caminharemos em menor graça pela ausência temporária desses elementos, e também não haverá um acréscimo de manifestação abençoadora de Deus se eles forem praticados. São meios através dos quais Deus opera a sua graça em nosso coração, abrindo os nossos olhos para a realidade da redenção e para a condição da nossa vida diante dela. Duas questões que envolvem aqui o nosso pensamento e a nossa conversa. Primeiro, é possível alguém ser iluminado, provar o dom celestial, se tornar participante do Espírito Santo e provar a boa palavra de Deus sem que ela seja salva? E uma segunda, quem são esses que o texto se refere como pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra? Irmãos, durante a nossa conversa aqui, nós vamos falar sobre isso, não pontualmente, isto é isso, aquilo é aquilo. Nós vamos discorrer aqui um pensamento. Nós vamos discorrer aqui dentro de desenvolver de um pensamento onde essas questões, acredito, estarão sendo respondidas e serão clareadas. Meus irmãos, é possível alguém ser iluminado, participar do dom celestial, se tornar participante do Espírito e provar da boa palavra sem ser salvo? A resposta é sim. Sim, é possível alguém viver essas experiências sem que seja uma pessoa salva. Com certeza, muitos de vocês não vão concordar com esse pensamento, né? A princípio dirão, não, ou ele é uma coisa, ou ele é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas vamos pensar juntos aqui. Os termos usuais dentro das Escrituras para se referirem à salvação, para se referirem a alguém que está salvo em Cristo Jesus, eles não aparecem dentro desta sessão que nós estamos estudando. Eles não aparecem aqui. Seriam chamados termos técnicos usados dentro das Escrituras para se referir à salvação ou alguém que está salvo. Como, por exemplo, o novo nascimento, a justificação, o crente, os regenerados, os remidos, os salvos. Seriam expressões são expressões que identificam pessoas no seu estado de redenção. Essas expressões, elas não aparecem aqui. E não há inferência sobre elas. Elas não estão ligadas com o assunto que o texto está tratando. Então, veja só, ele fala de experiências pessoais vividas aqui por pessoas, mas não se refere absolutamente em momento nenhum sobre a relação deles com Deus como salvos. Em momento nenhum ele diz são salvos ou não são salvos. Isso significa que é possível, meus irmãos, olhando para esse texto, que alguém ele viva importantes, impactantes, fortes experiências com Deus, sem que ele tenha nascido de novo. Sem ser um salvo, sem ser um crente em Cristo Jesus, sem ser alguém que foi atingido
envolvido pela obra redentora da pessoa de Cristo Jesus. É possível viver essas experiências. É uma afirmação que eu faço a vocês aqui. Essas experiências, elas são experiências que todos os cristãos experimentam. São experiências que os cristãos têm. Por outro lado, nem todos os que experimentam o que o texto está nos apresentando, eles são de fato pessoas que estão em Cristo. Então o cristão experimenta, porque dentro da sua condição de salvo, essas experiências, elas não são além do seu natural. Por outro lado, muitos que experimentam essas coisas nunca, de fato, tiveram um encontro com Cristo Jesus e experimentaram a vida com Ele. Vamos observar, então, um pouco essas experiências, esses 5 aspectos que são apresentados aqui dentro do texto que nós temos. Primeiro, o autor diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, esses que foram iluminados. Bem, basicamente, o termo iluminado aqui, ele significa exposição à luz. Basicamente, ele significa isso. Alguém que foi exposto a algum tipo de luz que o ilumine. Alguém que foi submetido, então, à palavra de Deus. As Escrituras dizem que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. É o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, as Escrituras nos afirmam que a revelação de Deus, ela é iluminadora. Ela ilumina os trilhos daqueles que são atingidos por ela. Então, esse texto, quando se fala em serem iluminados, tranquilamente aqui, se refere a alguém que foi submetido à verdadeira luz do Senhor, à sua palavra. Não significa que a luz esteja dentro dele, olhando para a pessoa de Cristo Jesus, mas significa que a palavra dele, que é luz para o caminho e luz para a vida, se tornou presente na vida de alguém quando ele ouviu. Significa ouvir e entender a palavra de Deus. Então, nós vamos pensar aqui um exemplo. Pense num vaso de barro com uma tampa e que é submetido a uma luz intensa. Ele é iluminado e vai ficar clarinho pelo lado de fora. Só que dentro dele continua escuro. A ideia aqui é de ser submetido a uma luz que lhe traga claridade, que o ilumine. Isso não significa que necessariamente esta luz também iluminou seu interior. Esses iluminados, pelo que tudo nos indica, são pessoas que ouviram a verdade de Deus, que foram expostos à luz da sua revelação, que ouviram, que conseguiram compreender o que ela diz, que conseguiram entender o raciocínio do que ela apresenta. Isso trouxe-lhes um clarear diante da sua própria vida. Um exemplo que nós temos é a parábola do semeador. O semeador vem e ele vai semear a boa palavra, e essa boa palavra é semeada em solos diferentes. E nós observamos que 3 tipos desses solos receberam a boa palavra. Um deles, a palavra sequer trouxe fruto algum. Um segundo, ela produz algum fruto, ela brota, ela germina e ela morre. Uma terceira, da mesma forma, até que ela cai em solo bom, e ali ela produz
ali ela germina, ali a boa semente prospera. Então há três tipos de solos, e é interessante que essa boa semente, ela chega a germinar, ela chega a caminhar como a outra que foi produzida e deu frutos, mas temporariamente, até chegar a um ponto em que ou ela é arrebatada pelos, pelos rudimentos do mundo, ou ela é sufocada pelos espinhos, ou a dificuldade então vem sufocá-la e ela para de crescer e simplesmente ela desaparece. Estar junto, meus irmãos, com o Salvador não significa estar perto da salvação. Isso é importante, essa é uma frase que eu anotei. Meus irmãos, estar perto, estar junto, não significa estar salvo. Querem ver um exemplo? O exemplo está na pessoa de Judas. Judas esteve junto com o Salvador, lado a lado, mas foi um homem completamente distante da salvação do Deus Todo-Poderoso. Vamos caminhar aqui. O texto diz que aqueles que provaram o dom celestial. Provar aqui significa experimentar, saborear, né? Provar alguma coisa. E provaram o dom celestial. Parece que aqui não tem muita dúvida. Eles provaram, eles experimentaram algo que é espiritual. Eles tiveram alguma experiência espiritual em sua vida. Houve isto. As escrituras nos fazem essa afirmação. Nós não podemos tentar obscurecer o que está aqui. Eles provaram espiritualmente algo que foi com certeza impactante em suas vidas. Eles tiveram uma genuína experiência espiritual. Genuína experiência espiritual aqui não se refere à regeneração. Essas pessoas são pessoas que viveram junto da comunidade da fé, junto com outros irmãos em Cristo, que viveram, meus irmãos, o dia a dia da comunidade da fé, pessoas que ouviram do Evangelho, pessoas que compreenderam o que se estava afirmando com relação ao Evangelho, tiveram convicção com relação ao Espírito Santo e experimentaram em algum grau bênção manifesta do Espírito Santo sobre eles, como por exemplo, podem ter até mesmo sido curadas dentro da comunidade da fé, pessoas podem ter tido demônios expulsos dela, elas podem ter tido esse tipo de experiência. São pessoas que provaram, que experimentaram, que sentiram o poder de Deus na sua vida, sentiram a verdade de Deus iluminando-as, que viveram a preciosidade da manifestação divina sobre elas. São pessoas que ouviram a palavra de Deus, viram as maravilhas de Deus, mas que, de fato, nunca foram pessoas salvas em Cristo Jesus. Lembram-se das palavras de Jesus, aquele grupo que vai chegar diante dele no dia final e vai receber uma resposta de desconhecimento? Mateus 7, 22, 23 diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, prestem atenção, Senhor, Senhor, olha, não profetizamos nós em teu nome? Nós não expulsamos demônios? Nós não realizamos milagres? Não está falando sobre possibilidade, Jesus está falando sobre fato. Pessoas que de fato profetizaram, pessoas que de fato expulsaram demônios, pessoas de fato que realizaram e operaram milagres, meus irmãos. Jesus vai dizer a elas: eu não conheci vocês. Quer dizer, vocês não são meus discípulos. Se afastem de mim, vocês que praticam o mal. Esse praticar o mal aqui parece nos se referir a pessoas que não foram transformadas, não pessoas que estão simplesmente
cometendo atrocidades, ações torpes aí no dia a dia. As pessoas que nunca tiveram experiência com o Senhor. Então é possível que alguém prove do dom celestial sem ser salvo? Sim. E Jesus nos afirma isso. Profetizaram, expulsaram demônios, realizaram milagres, mas nunca foram salvos. O Dr. Sam Storms, no seu artigo A Possibilidade da Apostasia, estudo em Hebreus 6, 4 a 6, diz o seguinte: estes, portanto, provaram do poder e da bênção da nova aliança, mas pessoalmente não são atraídos, ligados, abraçaram, amaram, guardaram, confiaram ou foram salvos pela morte expiatória de Cristo como sua única esperança de vida eterna. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles provaram tudo isso. Eles provaram, mas nunca chegaram à salvação. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Tornar-se participante do Espírito Santo não significa que o Espírito Santo se tornou parte da vida deles. Tá? Não significa que o Espírito Santo passou a habitar dentro deles e tornou-os seu templo, sua morada, sua habitação. Participantes aqui tem o sentido de alguém que caminha junto. O sentido aqui é de um companheiro, alguém que anda lado a lado. Então essas pessoas, de alguma forma, viveram alguma experiência com o Espírito Santo de Deus. No entanto, foram experiências que não tiveram o final autêntico que assegure a redenção. Então experimentaram algum tipo de arrependimento em sua vida, experimentaram alguma tristeza por erros que cometeram contra as pessoas por causa da verdade de Deus. Pessoas, meus irmãos, que conheceram o Evangelho, que conheceram, que ouviram, que foram iluminados pela pregação da palavra de Deus. E que quando ouviram, eles perceberam que estavam fazendo algo que não estava correto. E tiveram tristeza e tiveram arrependimento por causa disso. Uma tristeza que leva ao arrependimento, que leva até mesmo uma mudança de direção com relação aos atos cometidos, mas que não leva a pessoa à redenção em Cristo Jesus. O exemplo está em Judas, não é? Judas, ele com certeza, quando ele sai com os discípulos e os discípulos voltam encantados pelos atos sobrenaturais e pela autoridade que eles tinham porque receberam do Senhor, Judas viu e Judas realizou muita coisa que foge do natural, como todos os outros discípulos. Ele experimentou a intimidade do relacionamento com o Senhor como os outros 11. Mas observe que o relacionamento com Jesus não foi um relacionamento que trouxe transformação ao seu coração. Um relacionamento externo. Um relacionamento que faz com que ele se arrependa quando ele trai o mestre. Mas foi bem diferente de Pedro. Quando Pedro nega Jesus, ele cai num choro profundo de arrependimento pelo que fez. Enquanto Judas vai e se enforca. Depois fala daqueles que provaram, meus irmãos. Esse mesmo grupo, eles experimentaram, eles provaram a boa palavra de Deus. Provar aqui, né, no sentido de experimentar. Eles seriam mais ou menos como eles comeram, eles saborearam a palavra de Deus. Isso significa, voltando novamente, aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que é ensinada com a autoridade das Escrituras. Significa pessoas
pessoas que foram expostas à verdade de Deus. Quando ela é anunciada, vamos pensar em igrejas que estão ensinando com seriedade e firmeza a palavra de Deus. Estão ensinando a palavra de Deus com a autenticidade dela. Pessoas que ouviram essa palavra, que experimentaram essa boa palavra, não apenas o texto, mas a verdade de Deus que é apresentada por ela. Provar alguma coisa nem sempre é bom, né, meus irmãos? Há pessoas que, quando experimentam alguma coisa ardida, isso não lhes faz muita frente, não. Acho até gostoso. Mas são pessoas que, quando comem algo doce, não se sentem muito bem. O paladar delas não é um paladar que lhe traga uma boa experiência quando come doce. E, por outro lado, aquele que come uma pimenta pode não se dar bem no paladar porque aquilo não é muito gostoso. Irmãos, a mesma coisa acontece quando alguém prova da palavra de Deus. Provar nem sempre é bom, porque ouvir a palavra de Deus é ouvir uma verdade que corrige, que exorta, que instrui, que edifica. Ela tem dois lados. Nem sempre o sabor da palavra de Deus é agradável, principalmente aqueles que querem circular por trilhos em direção contrária a ela. Por isso que muitas pessoas, quando estão caminhando em pecado, começam a se afastar de três pontos importantes para a vida com Deus. Param de orar, porque eles têm que olhar para Deus cara a cara, têm que falar com Ele. Param de ler as Escrituras, porque ler as Escrituras vai fazer com que ela seja confrontada diante do pecado, né? Ou diante da verdade, né? Pelo pecado que está cometendo. E ela foge da comunidade da fé. Porque a comunhão incomoda e ali ela vai estar de frente novamente com a palavra de Deus e os meios de graça. Então, aqueles que experimentaram a boa palavra, aqueles que ouviram, degustaram, aqueles que experimentaram também os poderes do mundo vindouro. Uma possibilidade aqui, meus irmãos, é o autor estar se referindo a fatos sobrenaturais, a milagres do início da vida com Deus, milagres acontecendo na vida com o Senhor, a manifestação de Deus no meio da comunidade da fé, no meio da igreja, junto dos irmãos, são atos que de fato são sobrenaturais, que não são naturais, e que eles experimentaram tudo isso na vivência com a comunidade da fé. São pessoas que experimentaram os poderes do mundo vindouro. Na comunidade da fé, os ímpios também, meus irmãos, estando ali, eles são confrontados com a verdade, são iluminados. E na comunidade da fé experimentam ali, junto com os demais irmãos, muito do sobrenatural de Deus. Esse que o texto aqui está se referindo são pessoas que, apesar de terem vivido essas experiências, nunca foram pessoas que nasceram de novo. Nunca. Esses, meus irmãos, são aqueles que recaíram e que não têm como ser renovado para o arrependimento. E por quê? Meus irmãos, porque são pessoas que, de fato, apesar de terem vivido experiências com a comunidade da fé, nunca tiveram a verdadeira experiência com o Deus Todo-Poderoso. Esses são aqueles que cometem o terrível pecado da apostasia. São aqueles que abandonam de fato a fé
de uma maneira total. De uma maneira que não há volta, de uma maneira que é contundente. Mas vejam, não se fala de uma fé autêntica. Aqui é uma referência a pessoas que cumpriram tudo aquilo que é necessário para que elas façam parte da comunidade da fé. São pessoas que começaram a participar do dia a dia da igreja, pessoas que passaram por uma classe de novos crentes, pessoas que publicamente professaram a fé, que foram batizadas, pessoas que participaram dos ministérios da igreja, pessoas que tiveram uma vida extremamente ativa com a igreja. Mas que tudo isso não passou de uma experiência religiosa apenas. Só isso. Uma vida religiosa sem um coração de fato regenerado e transformado. É possível, pastor? Sim, é possível. Pessoas que tiveram uma profissão de fé apenas externa, mas não como resultado da fé do coração. São pessoas que foram iluminadas, que provaram do dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito, que provaram a boa palavra de Deus, que provaram as virtudes do mundo vindouro. E ainda assim, eles deram as costas a essa verdade, como a parábola do semeador nos fala. Quando veio a dificuldade, quando veio a tentação, quando veio a pressão, quando vieram os problemas, que foi o que aconteceu no início da comunidade cristã, o que aconteceu na Idade Média, principalmente no período da Inquisição, o que aconteceu e está acontecendo em muitos lugares no nosso tempo. Muitos, quando a situação aperta, eles vão embora. São pessoas que apostataram da fé religiosa, mas não da fé salvadora. Aquele que tem a fé salvadora nunca abandonará esta verdadeira fé. Uma coisa que é importante aqui, normalmente se olha para uma pessoa que tem algum problema, alguma dificuldade, temporariamente ele abandona a comunidade da fé. A sua imaturidade, ele fica pulando de lá para cá, ou então ele passa um tempo longe da comunidade da fé. Não é uma referência a esse tipo de pessoa, porque essa pessoa ela vai voltar à sua comunhão com a comunidade da fé, porque ela tem verdadeira e autêntica fé. E durante esse tempo ela está sofrendo muito, porque o Espírito Santo não está simplesmente acompanhando-a, como acontece com aqueles que experimentaram, que participaram do Espírito Santo, ou seja, participaram das manifestações que acontecem na comunidade da fé. São pessoas que têm o Espírito dentro dela, e esse Espírito dentro dela ele não sai, e esse Espírito dentro dela vai incomodá-la, até que ela ceda e volte à comunidade da fé e restaure a sua vida com o Senhor. O apóstata é aquele que, quando ele vai definitivamente, mas ele vai falando mal, ele vai revoltado, ele vai bravo, ele vai blasfemando, ele vai acusando. O apóstata, ele não sai quieto. Aquele que é o desviado é aquele que está insatisfeito, que pode resmungar, que pode murmurar. Mas é aquele que está fora da vivência da comunidade da fé, mas que não está se sentindo bem lá. Ao contrário do outro, que dentro da comunidade da fé, ele se sente bem até um tempo, depois ele não se sente bem mais e ele vai embora. Esse ato apóstata é prova de que a fé inicial, ela nunca foi verdadeira. Aquela confiança inicial, ela foi simplesmente superficial. A palavra de Deus diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E ainda, 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Por favor, esse texto aqui, meus irmãos, é usado por muitos para falar de pessoas que momentaneamente tiveram um deslize na sua vida com Deus. Vamos tomar cuidado, porque esse texto se refere não a esses que tiveram esse deslize, que imaturamente deixaram a vida com a comunidade da fé temporariamente, mas aqueles que de fato nunca foram de Deus e que abandonaram a comunidade da fé, agora é um ato de rebelião contra as verdades do Evangelho. Vamos terminar, meus irmãos. Uma coisa importante, nós estamos debaixo de uma aliança, e essa aliança é uma aliança perpétua. Há um acordo estabelecido por Deus, um contrato firmado por Ele, e esse contrato firmado por Ele é um contrato entre Ele e nós, e é um contrato que tem duração perpétua. Então, a perseverança na fé, o fato de estarmos frutificando, em última instância, ela não depende de nós, mas depende de Deus. Por que depende de Deus, meus irmãos? Porque nós não conseguiríamos fazer isso. Deus está trabalhando em nós, em todas as áreas necessárias, para que aquilo que é bom e agradável a Ele aconteça em nós. É evidente, Ele não está nos forçando a, mas Ele está trabalhando para que cheguemos a isso. Deus está completando a promessa da nova aliança estabelecida através do sangue de Cristo Jesus. Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança, a aliança da graça, o pacto da graça estabelecido em Cristo conosco. E assim, meus irmãos, se Hebreus 6, vamos prestar atenção no que as Escrituras falam para nós. Se esse texto afirma que alguém que está salvo pode abandonar a salvação, pode se apostatar da fé, ele pode abandonar a sua vida com o Senhor, e que de fato ele perde a sua condição de salvação, meus irmãos, Deus não vai conseguir completar a promessa de preservação estabelecida na aliança. Se isso acontecer, meus irmãos, Deus, com toda certeza, estará quebrando a promessa da nova aliança que Ele estabeleceu conosco. E o plano redentor do Deus Todo-Poderoso terá falhado. Se há essa possibilidade, se nós podemos abandonar a fé, primeiro, o sacrifício de Cristo não foi suficiente, porque dependeu de mim. Segundo, a aliança de Deus, como lemos aqui do verso 13 ao verso 20, não é uma aliança com garantia que Deus impôs sob juramento. Não é uma aliança perpétua. E é uma aliança condicional. E ela está condicionada a mim, e não ao Deus que jurou por si mesmo. Irmãos, temos estudado a garantia da salvação. Não há possibilidade, porque Deus não mente, de alguém que foi garantido por Deus de chegar ao final, perseverar e ser salvo, de ter uma situação modificada e alterada. Por favor, não pense que quando isso é dito, que podemos viver uma vida relaxada, uma vida desregrada de fazer o que quisermos. Absolutamente, não é nada disso. Mas no que se refere à perseverança daquele que está salvo, ela vai acontecer
é seguro. E essa segurança, essa garantia está no Deus Todo-Poderoso, que estabeleceu uma aliança e que vai fazer com que essa aliança seja cumprida dentro dos termos que por ele foram firmados. Em Cristo, irmãos, que Deus nos abençoe de maneira extremamente rica. Nós vamos orar e depois encerramos com um hino, a Galeria dos Heróis da Fé. Nosso Deus, te bendizemos porque a salvação não depende de nós, Senhor. Ela depende do Senhor que a planejou, que a está executando, que garantirá o final da sua realização. Obrigado, Pai. E obrigado porque o Senhor tem nos assegurado que o Senhor nos ouve por causa de Cristo Jesus. Então nós pedimos, Senhor, que nos ouça e traga conforto aos irmãos que estão sofrendo internados e à família desses irmãos. Fortaleça-os, ó Deus, ampare-os. Muitos dos teus filhos estão nessa situação. Muitos lares estão assim. Cuide deles, ó Deus. Cuide da nossa família também, dos nossos lares. E renove-nos em graça. Abençoe a nossa igreja, Senhor. Que não é o templo, mas o povo que se irmana aqui como igreja presbiteriana Bela Vista e Itatuí, Pai. E abençoe outras comunidades que estão nesse instante aqui, orando, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Abençoe-as da mesma forma. Renove-as, ó Deus, com a bênção da Tua graça. Oramos, nosso Deus, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo renove-se sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe, Deus te renove na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor. E tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será pra sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé,
soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos os heróis da fé, fortes soldados do Senhor. Posso lhe fazer uma pergunta? Você acredita em horóscopo? Você é daquelas pessoas que não sai de casa sem consultar o horóscopo? Você é daquele tipo de gente que acredita que os astros é que dirigem o seu destino? Nós vivemos numa cultura muito mística, que atribui aos fenômenos da natureza ou aos elementos da natureza o poder de governar nossa vida. Isso é tão antigo. Desde os povos mais remotos da história é que essa prática é bem popularizada. Mas eu preciso dizer algo para você, muito importante. Não é a criação que dirige a nossa vida, é o Criador. Não são os astros que governam a nossa vida, é o Deus que criou os astros. Deus dirige o nosso destino. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou. Ele conhece cada célula do nosso corpo, cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ele está assentado num alto e sublime trono, tem as rédeas da história em suas poderosas mãos, e Ele governa o universo e a história. Você pode confiar neste Deus, colocar sua vida nas mãos dEle, falar com Ele por meio da oração, ouvir a voz dEle através da leitura da Bíblia. Você pode experimentar o cuidado de Deus e a direção clara, segura de Deus na sua vida. Você não precisa viver à mercê do medo, da ansiedade, da angústia que tantas vezes assola o seu coração. Quando você confia em Deus e descansa nos braços eternos de Deus, você tem paz, você tem segurança, você caminha pelas estradas pavimentadas da verdade e chega ao horizonte seguro, a bem-aventurança eterna.